Então vamos lá, nessa aula nós vamos abordar o volume, vamos entender de forma bastante detalhada o terceiro pilar, como é que a gente pode utilizar ele aí para realizar nossas operações. Para isso eu trouxe também alguns estudos, um apoio de alguns materiais extra aqui do nosso conteúdo, inclusive até um vídeo de um outro canal do YouTube, um canal americano. Eu vou deixar aí depois o link na descrição. Vou recomendar aí para vocês assistirem esse vídeo em especial, onde explica se o volume de TIC, se ele é valioso, se dá para a gente utilizar ou não para realizar nossas operações. Falando primeiro sobre o volume no Forex, o volume que é tão malhado por alguns traders brasileiros, né, que falam aí que o volume não serve de nada, e também muitos traders que operam técnicas que ignoram o volume, falam que também não serve de nada. Esse vídeo vai mostrar que não é bem assim, tá? Que a gente tem que pensar quando fala sobre o volume. O volume tem uma grande importância, sim, no mercado do Forex. Quando a gente fala do mercado do Forex, a gente está falando de um mercado global. É um mercado que envolve o mundo inteiro. É bem diferente de quando a gente fala, por exemplo, de B3, as operações da Bolsa de Valores brasileira. Por exemplo, eu quero comprar ações, vender ações, quero operar o índice, né? Então a gente tem ali uma mesa centralizadora, onde é possível, né? As ferramentas, quando você vai operar ali a B3, elas têm indicadores de volume financeiro e essas ferramentas são extremamente precisas, porque ela pode afirmar realmente quantos foram os compradores, até identifica quem, né? Quem foi comprador, quem vendeu, qual foi o volume da negociação e assim por diante. Porque a gente está falando aqui de uma informação que é utilizada mais no nosso país, né? É uma coisa simplesmente ali que pode ser centralizada. Agora, quando a gente fala do mercado de Forex, principalmente o mercado de Forex, a gente está falando de um mercado extremamente grande, tá? Talvez aí a Bolsa Americana movimente os seus milhões, bilhões, a Bolsa Brasileira, aliás. Já o Forex, a gente tem uma movimentação, fala-se aí de 6 trilhões de dólares por dia. Então aí a gente já consegue entender a dimensão do que nós estamos lidando, né? Algo muito, muito, muito grande. E como se trata de venda e compra de câmbio, né, em moedas cambiais, a mudança ali de euro para USD, aí muda de USD para ien e assim por diante, o trabalho com o câmbio, não tem como você centralizar essas informações. Agora imagine grandes bancos fazendo isso, grandes instituições, grandes mesas operando, né, fazendo essa mudança. E ela é valiosa, ela é importante, não tem como a gente hoje ter um mundo globalizado sem essa mudança de moedas. E a gente tem isso na tela através do Forex. Nós, como traders investidores, nós podemos trabalhar na especulação dessas moedas, na sua valorização ou desvalorização comparada uma com a outra. Então é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente opera. Dito o tamanho aí da bucha, por assim dizer, da situação, não é possível, então, a gente ter uma informação precisa com relação ao volume. É impossível o mundo inteiro ali passar para o mesmo lugarzinho e a gente ter a informação como a gente tem na B3. Olha, daqui saiu tantas compras, desse outro lugar do mundo saiu tantas vendas e assim por diante. Então, o que, que a gente tem? As corretoras, elas têm a informação da mudança do preço. Então, quando a gente vê uma barra, por exemplo, grande, deixa eu ver se eu acho aqui uma barra maior. Aqui, momentos como esse, né, que foi o payroll, né, outros momentos aqui, até no passado a gente tem aqui, né, aqui, por exemplo. Então, barras como essa aqui,
mostram uma grande briga, uma grande mudança na movimentação do preço. A gente não tem a informação de volume financeiro. A gente não pode afirmar que essa foi uma barra compradora. A gente não pode afirmar que foi uma barra volumétrica de venda. A gente não tem essas informações. Mas a gente tem a informação que houve uma mudança muito grande no preço. Ora o preço subia, ora o preço descia, ora o preço subia, ora o preço descia. E isso vai formando a barra de tique, ao ponto que aí se tornou, naquele tempo específico de 5 minutos, aquele horário específico se tornou o momento mais negociado. E aí acontece, né, que a gente aprende que isso aqui é uma barra de ignição, né, deu uma propulsão para começar um forte movimento de alta. Então, tudo se originou daqui. Olha como o volume é importante. Então, o volume mostra para nós a causa e depois, através do preço, a gente entende o efeito que houve daquela negociação extrema marcada pelo volume de ticks. Ok, vamos aí aos fatores que fazem muitas pessoas. É importante a gente entender isso, por isso que eu decidi gravar esse módulo, explicar da melhor maneira para vocês o porquê que a gente tem que ter um indicador desse na tela, por que a gente tem que ter e por que ele originou uma ferramenta tão valiosa como o gráfico de volume. Existem outros indicadores, né, que mostram também de uma forma aprimorada o volume. Eu falei aqui, por exemplo, para vocês que a gente não consegue discernir se for uma barra de compra ou uma barra de venda, mas existem indicadores aprimorados, como por exemplo do PVSRA, eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês, onde eu consigo ter aqui em destaque algumas barras, tá vendo? E aí ele pinta de algumas cores, então mostrando para nós que essa foi uma barra onde os compradores ganharam, por assim dizer, né? Houve uma superação na compra, aqui na venda. E como é que ele faz esse cálculo? Tá? Ele tem essa informação precisa? Também não tem. Ele simplesmente analisa o seguinte: houve volume alto, o preço subiu? Subiu. Ah, então é um volume que pode dizer que, em tese, ganhou-se a compra. A compra foi vitoriosa, porque subiu o preço. Ah, volume aqui marcou vermelho, né? Então houve um ganho aqui dos vendedores, porque o preço ele reagiu para baixo. Então é bem assim que funcionam indicadores como esse, porém eles nos ajudam mesmo a já fazer uma leitura. Porque como nós observamos aqui, olhando para o indicador, né, padrão genérico do MetaTrader, após ele houve uma impulsão no preço, o preço começou a subir. Então essa barra aqui certamente seria marcada nesse indicador como uma barra de compra, né? Inclusive até tem essa informação aqui, por que não ver, né? Aqui no dia 4 de setembro, vamos voltar um pouquinho. Pronto, aqui ó, 4 de setembro. Horário das 5 horas. Ah, estou no dia 5. Vamos lá, voltar para o dia 4. 4 de setembro, 5 horas. Aqui, ó, bingo, tá vendo? Duas barras volumétricas de compra. Isso ajuda muito. Essa identificação de, teve causa, qual foi o efeito? O efeito foi compra, verde. Teve causa, qual foi o efeito? Foi queda, vermelho. Ajuda muito. Essa ajuda aqui visual é excelente para você entender a movimentação do preço. Isso já ajuda muito e a gente tem essa indicação com esses indicadores aí mais aprimorados, como o do PVSRA. Existem vários, né, no canal lá do Forex Blog Brasil, eu já publiquei alguns, já deixei lá para download. Hoje em dia eu utilizo esse, né, e no TradingView eu uso um bem limpo, que nem mostra a diferenciação de cores, ele só tem uma média móvel, né, até deixa eu
ver se eu encontro aquele. Vamos lá. Tá chamando aqui. Eu uso um que dá uma leitura mais clara aqui para mim dos movimentos. Deixa eu só chamar um ativo aqui. Ok. Tá aqui. Tá, hoje em dia eu uso o TradingView muito pouco, nem assino mais ele, mas de vez em quando eu coloco um alerta ou outro lá nele e uso esse indicador de volume. Olha como ele é limpo, tá? Bem simples aqui. Eu não levo em conta a diferenciação de cores, mas as barras são muito claras para mim, né? Quando eu vejo essa movimentação mais alta, eu consigo ler com uma clareza maior também o que o volume está fazendo, tá? De uma forma que o MetaTrader não me dá essa clareza toda aqui nos movimentos. Então eu uso no TradingView dessa forma, tá? Agora a gente fala um pouquinho aí sobre o volume em si, né? Não é o volume real. Será que vale a pena então eu ter esforço e trabalhar com volume de ticks? É aí que entra o vídeo que eu quero recomendar para você assistir. Eu vou deixar aí na descrição, dando todos os créditos à pessoa que fez. É um vídeo em inglês, então eu sugiro para você, caso você não saiba inglês, você consegue ativar as legendas. Dentro das legendas você consegue traduzir ainda, tá? Para o português. E aí vai dar para você assistir, tirar todo o proveito desse vídeo. É um vídeo curto de 3 minutos, mas que traz aí o estudo realizado por um trader extremamente experiente, tá? Um trader que serviu em bancos como UBS e HSBC. E em 2011 ele fez um estudo sobre o volume de ticks, se era ou não interessante. E ele fez essa comparação utilizando o volume real, tá? Existem alguns pares do Forex que existe uma centralização. Esses pares são os utilizados com dólar, tá? E existe uma bolsa lá, uma bolsa de Chicago, chama de CME, e essa bolsa ela consegue trazer o volume financeiro de negociações de contratos futuros com relação ao euro-USD, o GBP-USD. Então, esse estudo basicamente foi feito, né, acredito que dessa forma, utilizando essa mensuração. E aí ele criou até mesmo um cálculo matemático onde ele comparou o volume real com o volume de ticks. E depois ele publicou essa informação, esse estudo que ele realizou. E a conclusão que ele chegou foi essa aqui, ó. Tá aqui na tela, né, em uma maior informação para você ver, que de acordo com esse estudo, os pares euro-USD, né, chegou a 93,8% de correspondência ao volume de ticks ao volume real. O SDJPY, no estudo dele, chegou a 91%. O GBP-USD a 97%. O Euro-CHF a 94%. Então, isso significa o que para nós? Que o volume de ticks é pelo menos uma representação fiel de 90% de um volume real. Já ouviu essa informação? Então a gente pode ter a certeza de um estudo feito que 90% reflete o volume real de uma negociação. Isso é interessantíssimo para a gente ter em mente. Inclusive eu vou deixar também na descrição um outro vídeo que eu fiz. Esse outro vídeo eu estava comparando indicadores de TIC com o indicador de volume real dentro lá da plataforma NinjaTrader. Dá uma olhada nesse vídeo, vai estar aí também.
Veja como é bem parecido os gráficos, né? As indicações de volume. Não tem muita diferença. A diferença é que lá na plataforma, por exemplo, quando a gente lida com futuros, a gente tem realmente o volume de compra e o volume de venda. No Forex a gente não vai ter isso. Porém, a demonstração de historigrama, de barras ali, é muito parecida com a de volume real. E é por isso, né, depois desse estudo, ele chegou à conclusão que na tela dele o gráfico, a indicação de volume nunca deveria sair. Revisitando esses vídeos que eu gravei no passado, né, esse vídeo em especial falando sobre isso, tinha até uma pessoa lá que comentou falando assim: a gente nunca deve confiar em indicador porque é uma indicação passada. Mas a gente tem que pensar que o volume faz parte dos três pilares. Quando a gente está olhando, por exemplo, para o volume, é uma informação que está sendo montada em tempo real, tá? A gente não está vendo algo passado. Você pode ver que do mesmo jeito que o preço muda aqui, que o preço está tendo mudança, olha lá embaixo. Tá vendo o volume de TIC também mudando? É uma informação em tempo real. Você lidar com um indicador de média móvel, alguma coisa do tipo, aí sim você está olhando para o passado. Muitos indicadores trabalham com o passado. Mas eu acho até errado classificar volume como um indicador. Porque, como eu falei no vídeo anterior, né, o volume faz parte de um dos três pilares para você operar um gráfico.